Olá para você, está começando mais um Trade Talks aqui da Trade Marketing. E neste ano nós estamos em ano de eleições gerais no Brasil. Nós vamos eleger presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual também. Em um mundo que muda muito rápido, né? A gente tem uma tecnologia que evolui muito e também uma legislação eleitoral que muda bastante. Pensando nisso, como fazer a campanha política? Será que mudou o jeito de fazer com o passar dos anos? Eu estou aqui com o Doni Vieira, ele que é o diretor de criação aqui da Trade. Doni, é um prazer estar falando contigo. Opa, legal. Obrigado. Doni, um mundo que muda muito rápido. Como que isso se reflete na campanha política? Eu acho que não só na campanha política, né, já que você deu o mote da campanha política, é uma eleição difícil, uma eleição geral, que as próprias pessoas não entendem, que tem assim, inicialmente elas pensam primeiro no presidente, depois no governador, depois descobrem que tem senador, que não é um só agora, são dois, nessa eleição específica, e mais para frente vai lembrar que tem estadual e federal. Então é uma eleição complicada em vários aspectos, principalmente na comunicação. É muita gente querendo convencer eleitor em várias plataformas diferentes. E o que mudou, eu costumo falar, toda eleição muda, né? Nenhuma eleição é igual à outra. Guardam semelhanças, mas assim, a coisa muda muito. Mas assim, se for para falar o que mudou muito em relação às campanhas anteriores, de 10, 15 anos atrás, obviamente são as redes sociais, a influência do mundo digital na comunicação política. Muda o jeito que o eleitor consome, né? Basicamente. Muda porque ele está o tempo todo conectado, né, olhando o celular, e que acaba sendo, por bem ou por mal, uma mídia que nós temos. Mas assim, ninguém, eu falo isso para todos que passam pela trade, todos que a gente consegue assessorar, os políticos imaginam que Facebook, Instagram, TikTok foi criado para eles se elegerem. Não, na verdade, assim, a política guarda até uma característica cruel. É um produto que muitas pessoas, ou a maioria, não quer saber, e não só não quer saber, elas têm um pouco de raiva, elas têm um pouco de aversão a isso. Então, ou seja, você tem um produto que na teoria ninguém quer e ninguém quer saber muito. Então, olha, o papel da comunicação nesse aspecto é mega importante para você quebrar as barreiras e conseguir achar brechas. E a rede social ajuda. A gente tem esse fenômeno, né, de aversão à política. Então isso vem aparecendo ao longo dos anos, né? Pessoas que simplesmente não querem olhar um conteúdo de política. Como que queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É bem legal esse tópico. A aversão não começa de hoje, também não é do brasileiro, mas assim, especificamente nesse momento que a gente está passando, já se tudo der certo, passando mesmo, da polarização, acaba criando, né, fla-flus, Corinthians e Palmeiras, e que a política não é sobre isso, a política é sobre diálogo. Sim. Diálogo tem tudo a ver com comunicação. Então, o problema dessa aversão à política vem um pouco daí. Daí, assim, com essa ideia que foi criada de esquerda e direita polarizada, que não corresponde à maior parte dos eleitores. A maior parte dos eleitores brasileiros, eles estão preocupados em resolver a vida deles e são tão esquerda quanto direita. Então tem gente que defende, sei lá, família da forma mais conservadora, ou uma ideia de religião da forma mais conservadora, e ao mesmo tempo defende muito programas sociais, tem uma visão mais solidária, que é uma outra bandeira. Então, assim, isso a gente percebe o tempo todo que as pessoas, na maior parte, com exceção das polarizadas, elas querem resolver o problema delas, mas acabam comprando essa ideia de eleição polarizada, que começa a criar mais aversão ainda à política. E tem uma questão assim que é bem curiosa nas redes sociais. Você tem hoje, cada rede social comunica com um público diferente. Então, muitas vezes, né, um público vai consumir o TikTok um pouquinho mais, outro público vai consumir um Facebook, um Instagram. Como é que é isso numa campanha, Doni? Isso é engraçado também, porque muda de eleição para eleição. Nessa eleição específica, o que a gente percebe? Facebook envelheceu, envelheceu. O Instagram envelheceu também. E, pasme, o TikTok também envelheceu. A gente atende alguns políticos onde a gente percebe que o público do TikTok é um público 30, 35, 45 até 55. Então não é só aquela dancinha. É claro que o TikTok
por tudo que a gente vê aí, ele guarda mais pertinência com o público jovem. Sim. Mas na política, em muitos conteúdos que a gente publica, a gente observa ali os resultados, quem interage mais, quem visualiza mais, em alguns candidatos, claro que tem candidato com uma pegada mais jovem, mas mesmo assim, então existe espaço em todas as redes para todos os públicos. Mas assim, o Facebook acaba ficando uma plataforma hoje mais crítica, com uma penetração maior no interior, o Instagram nas grandes cidades, e as pessoas tendem a interagir menos no Instagram, no Facebook mais crítico, né? Interagem mais, e no TikTok menos ainda, mas a visualização é mais pegada. E, ao contrário do que se pensa muito, não é só a molecada, não é só o público jovem. O TikTok tem gente que usa até como ferramenta de busca, né, para resolver um problema, muitas vezes. Sim, já virou o YouTube, né? Eu não sou usuário do TikTok, mas assim, o busca do como fazer, da dica de médico, da dica de maquiagem, então virou um mini YouTube, né? Sim. E dentro de uma campanha, assim, levando em conta tantos públicos, né, tantos públicos diferentes, segmentar é ainda mais importante, planejar exatamente, eu vou falar de tal assunto porque esse assunto casa melhor com o público de tal rede social? Sim, porém, assim, depende da tua plataforma. Para os proporcionais, deputados estaduais e federais, quase todos eles têm um nicho, um direcionamento mais evidente, né? Então, é o candidato lá que atua mais para a saúde, para a educação, para o social, ou para a igreja, enfim, tem várias possibilidades. Isso para os proporcionais. Aí sim é legal direcionar, mas nunca esquecer que você está falando com a população em geral. Então, óbvio, tem aquele candidato mega polarizado que vai falar com o público dele, não adianta querer falar com outra área. Mas, tirando as polarizações, entrando para assuntos gerais, como saúde, eu posso ser um candidato da saúde, mas saúde é uma coisa que influencia a todos. Você, eu, minha mãe, tua filha, enfim, todo mundo. Então ele acaba tendo uma abrangência maior, não somente para aquelas pessoas que se interessam por aquele assunto específico. Então é importante a gente não esquecer que, mesmo direcionado, a comunicação tem que acabar sendo mais abrangente, ter um alcance maior. Isso é principalmente para as majoritárias, senador, governador e presidente, por óbvio, né? Que daí tem que atender toda a população. Há uma tendência, principalmente da assessoria do político, ou do político em si, de entender que a inteligência artificial substitui um planejamento de comunicação mais elaborado, pensado, às vezes até com base em pesquisa, quando é possível, mas mesmo sem pesquisa, com base principalmente na experiência de quem está atendendo, na nossa experiência, por exemplo, a gente já faz isso há algum tempo, não só eu como agência. Então isso é importante, porque assim, são respostas que a tecnologia por si só ela não vai entregar. Então, tem um ditado espanhol que fala devagar porque eu tenho pressa. Então, antes de sair correndo, olhe para onde você quer ir e aí, bora lá. Aí use o que você tiver à mão. Inteligência artificial, equipe, recurso, mobilização, ok. Mas sem o planejamento, de repente, você vai sair correndo para uma direção que não necessariamente seja a correta. E entrando bem nesse tópico, né, hoje a inteligência artificial entra com muito mais força, principalmente nessa campanha, e a gente já é bombardeado por muita coisa o tempo todo, né? Então a gente brinca até que a disputa começa já na palma da mão do eleitor mesmo, né? E muitos vídeos de IA hoje em dia, né, na internet, o tempo todo pipocando no celular. Se a gente abrir o celular agora, vai ter uns 3 ou 4 logo no início do feed. Qual que é o impacto disso? Como que isso está mudando na prática essa pré-campanha e depois campanha, né? O primeiro impacto que a gente vê, vamos olhar para o lado bom. A IA é como um todo, né? É uma ferramenta que auxilia bastante, tem auxiliado, não só a parte de arte, que é o que se vê, é o que você está dando como exemplo, um vídeo, uma arte de um post, mas também na elaboração do próprio É planejamento, verdade. na área de pesquisa, que hoje é muito mais fácil você pesquisar, se aprofundar, tirar alguns insights de uma busca bem criteriosa dentro da utilização da ferramenta de inteligência artificial. Ok, é para isso que ela existe, para isso que a gente usa aqui na Trade todos os dias, a todo momento. Chegamos na ponta final? Claro que sim. A gente gera imagens por inteligência artificial, gera vídeos por inteligência artificial. Isso tem facilitado
às vezes, a produção de ideias que antes a gente não conseguiria fazer. É, vamos fazer uma tomada aérea de Curitiba inteira. Se eu não tivesse um helicóptero, se eu não tivesse a imagem, eu não faria. Claro. Hoje eu consigo fazer, gera minutos. Mas é uma ferramenta, não é um fim. Então, o que se vê hoje é uma troca de uma inversão de papéis. Coloca a tecnologia por primeiro, e aí entra numa outra coisa que é muito comum, principalmente das assessorias dos candidatos, que é o uso das trends. Ok, estamos na rede social, estamos na plataforma das trends, nas plataformas dos memes, das piadas. As pessoas não estão lá para ver política. Ok, isso tudo é fato. E ok também usar a trend quando for pertinente do teu planejamento, do teu candidato. E aí você pode usar a inteligência artificial, como muitas são feitas a partir disso, mas assim, há que se ter um direcionamento antes de usar inteligência artificial, de usar trend, de usar qualquer outro tipo de alegoria que possa ajudar a comunicação. E esse tópico é legal também porque você está usando a inteligência artificial, aquele feeling humano, né, de que aquele conteúdo serve ou não, é uma boa ideia ou não. Os conhecimentos que você já tem na área, por exemplo, da publicidade, seja jornalista, de RP, isso vale mais do que nunca, né? Porque a IA serve como uma ferramenta de apoio. Sim, e mais do que isso, né? A comunicação política, como a gente comentou no início, ela tem que ser cada vez mais humanizada. A rede social é humanizada, né? As pessoas estão lá para ver, entre aspas, embora não seja tão verdadeiro mais, interagir, mas é mais para saber da vida das pessoas. Com A certeza. interação já está em segundo plano, as pessoas preferem hoje ficar mais secretas, não deixar pegadas. Você vê isso muito, por exemplo, no Instagram. Muitos preferem visualizar e ter ali o seu próprio conceito sobre o que viu, mas não postar, repostar, comentar. Então, isso também é uma coisa que a comunicação tem que estar atenta e que tem tudo a ver com isso que você está comentando. A geração de conteúdo específico. Então, se eu uso uma inteligência artificial ou outro tipo de ferramenta, o intuito ali é fazer com que o meu conteúdo esteja mais de acordo com aquela plataforma que eu estou usando. Qual que é? A rede social, os meios digitais, que basicamente é o que se permite. Se eu estou entrando no campo que já existe, eu tenho que falar a linguagem dele. Perfeito. Né? Mas aí eu tenho que humanizar. Eu tenho que entender que um discurso político muito técnico não vai chegar. E talvez aí que a maior parte dos políticos entendam isso, ó, ok, ninguém quer saber do encontro que eu tive com o prefeito, com o vereador, com o sei lá. Então vamos na piadinha, vamos na trend, porque aí as pessoas curtem. Sim e não, é uma mistura das duas coisas. Ele tem que usar a linguagem das redes sociais para se aproximar desse público, sempre humanizando, sempre tentando contar uma história. E aí a importância do planejamento. E como que a gente pode definir o que a IA tem ajudado no processo de trabalho e o que ainda falta melhorar, pensando assim no processo da tecnologia, né? Ela ajuda muito, né? Torna possível coisas que há 5 anos, 2 anos, 1 ano não era possível a gente fazer. Mas ela pasteuriza também. Então, isso você vê muito na comunicação política agora. Então, isso é um alerta. Por quê? Porque o fácil não necessariamente vai falar com as pessoas que você precisa, com o teu eleitor da forma como você quer. Então, a pasteurização, você vai pegar ali um template que tem no CapCut, ou que tem no Envato, ou que tem numa trend, e vai replicar, assim como o teu adversário vai fazer também. E aí você não cria um diferencial, você só surfa numa mesma onda onde todo mundo está surfando. Então, essa é uma parte que facilita, mas que também merece bastante atenção. O que resolve isso? Planejamento, comunicação profissional, que claro, a gente está falando e está defendendo o nosso trabalho, e é isso que a gente faz Sim. aqui, e porque tem que ter, e nem todo mundo tem essa ciência, nem todo mundo tem os recursos para contratar uma equipe profissional que utilize de forma coesa, de forma inteligente essas ferramentas, mas, na medida do possível, pensar não custa, né? Então, qualquer pessoa pode, antes de sair usando, pensar, né? É o que a gente tenta trabalhar aqui o tempo todo, né? Direcionar e usar as melhores técnicas e ferramentas. Doni, em campanha, pré-campanha,
Quais os erros que você já viu assim no mercado que chama atenção? Há erros que são comuns? Tem. O mais comum é deixar tudo para a última hora. Então, hoje estamos falando aqui há menos de um mês de começar a campanha. ah, as pessoas, ou os políticos, né, por diversos motivos, não só porque, obviamente, não sabiam que daqui a um mês vai começar a campanha, muito também por recursos e tal, mas assim, o problema maior é sempre deixar para a última hora. Então, de novo, voltando no início do nosso papo, nós temos aqui, ou eles têm, nossos clientes políticos têm um produto que, na teoria, as pessoas têm uma aversão e não querem saber. Então você vai deixar para a última hora para contar uma história, para tentar mudar essa percepção, você vai ter menos possibilidade de acerto. Então quem começou antes, a pré-campanha, todo mundo fala, quando que começa a pré-campanha? A pré-campanha começa no dia seguinte do resultado da última eleição, né? E a última eleição que nós tivemos para governador foi 2022. Então ela começou desde 2022 para aquele político que está mais atento. Então, no dia seguinte da eleição, sendo eleito ou não eleito, ele já começou a contar a história. É óbvio que na prática isso acontece muito pouco, mas pelo menos quem começou a trabalhar de alguma forma mais elaborada a pré-campanha já a partir do ano passado, visando agora nessas eleições, começando a trazer um trabalho de convencimento para o eleitor, contando uma história, criando uma narrativa, esse cara está muito mais na frente. Então é um erro muito comum do cara, do político achar que agora, um mês da eleição, o cara veio do nada e vai dizer ali para Dona Maria que ele vai ser o salvador da pátria. Ele vai ter que colocar, primeiro, muito dinheiro para que a mensagem dele consiga vencer as outras tantas mensagens. Esse é um problema técnico que a gente tem nas redes sociais. Quando muita gente quer falar, tudo fica mais caro, né? Uhum. E campanha política ela tem que ser impulsionada, não dá para confiar no orgânico. Quem pensa que vai fazer uma campanha no orgânico vai acabar falando com as mesmas pessoas que já tem. Ela não vai conseguir abranger, a menos que consiga realmente fazer um conteúdo muito viral, que é raro, mas consegue. Né? Quando o cara quase sempre é muito polarizado, cria uma polêmica, mas aí é outro assunto, né? Uma outra pegada de comunicação. Então, assim, deixar para a última hora é o erro mais comum que a gente vê. Isso é um ponto importante, né? O tráfego pago e o orgânico. Em um mundo onde a gente é bombardeado o tempo todo, segmentar com mídia paga é bem importante, né? É uma das possibilidades, né, que a mídia paga traz. Você segmenta, você direciona, você aponta aquele alvo geograficamente, ou de gênero, ou de espécie, ou de assunto de interesse, e aí você tem muito mais chance de ser assertivo. Claro, você não pode direcionar tanto a tua comunicação, porque senão o teu universo fica pequeno. E Sim. você precisa das pessoas para ser eleito. Então, assim, mas na medida do possível, você tendo uma plataforma, você direcionando mais para aquele teu público, é muito melhor. Isso você só consegue com uma boa estratégia de tráfego pago. Então, a comunicação hoje, profissional, que a gente faz aqui, ela se divide basicamente em duas grandes frentes. A geração de conteúdo, que tem que ser com base nisso tudo que a gente está falando, e o tráfego pago, a estratégia de tráfego pago. Senão você tem uma mega mensagem bacana e entrega mal. Ou o inverso, você entrega bem, mas você entrega uma mensagem que ninguém se interessa ou que não é pertinente. Então, assim, a união das duas coisas é o que cria uma campanha de sucesso. Uma perguntinha para a gente encerrar. Para o candidato que está começando, pensando em construir uma campanha política, você tem alguma dica? O candidato que está começando já tem várias dicas, né? Mas é difícil. Ninguém começa na política do nada, ninguém decide ser um deputado e tal. Geralmente, o candidato, obviamente, tem uma história, tem um passado que leva ele a entrar na política. A gente vê todo tipo de gente: empresário, estudante, professor, médico. Então, quem está entrando sabe o que está fazendo. Agora, na parte de comunicação, o conselho é esse: é sempre dentro dos recursos, que a gente sabe que nem todo mundo tem, mas dentro dos recursos fazer o melhor uso possível. Se não pode contratar uma agência, se não pode contratar um estrategista de marketing, que contrate ou que traga para si pessoas que tenham colaboradores que possam ter essa ideia, essa noção de que tecnologia ajuda, mas não é tudo. Inteligência artificial ajuda, mas está longe de ser tudo. Então, a junção das duas coisas, de tudo, na verdade,
e principalmente do conteúdo do candidato é o que vai fazer a diferença. Embalado numa boa comunicação, a chance de sucesso é muito maior. No fundo, a capacidade técnica humana nunca vai ser substituída, né? Espero que não, né? Doni, eu queria te agradecer por esse papo. Acho que a gente pegou vários tópicos aqui bem importantes. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. E tamo junto aí. Um abraço. E esse foi mais um Trade Talks. Para acompanhar essa e outras entrevistas, acompanhe a Trade Marketing nas redes sociais. Até o próximo programa.